Mas fica tranquilo, faça a apresentação tranquilamente aí, Ramon. E depois a gente tem mais algumas perguntas que a gente vai intercalando. Agora, então, a fala do Ramon, tratando da questão dos parques lá na Nova Zelândia, né? Um pouco mais complicado, né, Ramon, a questão da manutenção em um ambiente em que é uma ilha, né? Sim. Praticamente, né? No que se refere à questão das exóticas, das invasoras, né? E, enfim, certamente tu deve ter visto alguma coisa com relação à questão dos controles, né? Controle seja biológico ou não, dessas espécies exóticas que acabam chegando de todas as partes nessa grande ilha, né? Então, a palavra é contigo, tá? Bom, então, boa tarde a todos, né, novamente. Quando a Ana me convidou para falar sobre parques pelo mundo, eu pensei, né, na minha viagem à Nova Zelândia, que eu fiz em abril de 2019, mas foi difícil escolher um local, porque o país inteiro dá para se considerar um parque, né? Ele é um país que tem 2/3 da cobertura dele formado por florestas nativas. Então, é 1/3 só ocupado pelas pessoas, né? 1/3 antropizado. Eu não estou visualizando a minha apresentação. Agora sim. Ah, tá, desculpa. Então, o parque que eu vou falar que é o Parque Tepuia. Ele não é um parque nacional, tá? Ele é um parque privado. Até descobri isso quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre ele. Mas é um parque interessante porque, como a Nova Zelândia ela está localizada em cima de duas placas tectônicas, ela está ali na zona de ruptura. Então, ali tem muita ação vulcânica, né? Então, eles têm presença de terremotos lá, tem presença de tsunamis, e tem essa energia geotermal, né? Então, o Parque Tepuia, quer dizer em Maori, até eu vou falar alguns nomes em Maori, eu já quero pedir desculpa de antemão, porque eu não sei se a pronúncia está 100% correta, né? Mas Tepuia quer dizer, na língua Maori, o vulcão, né? E quem são os Maoris? Os Maoris são os povos nativos da Nova Zelândia, né? Os indígenas da Nova Zelândia. Pode passar. Então, esse parque, Tepuia, ele já era de conhecimento dos maoris há mais de 800 anos. Eles já frequentavam esse local há mais de 800 anos. Porque ali tem fontes geotermais, tem uma lagoa aquecida, tem poços de lama fervente, tem piscina de cozimento. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. E tem também os geysers, né? Que são aqueles espécie de vulcão de água, né? Que entram em erupção. E isso aí era uma espécie de divindade para eles. E eles se estabeleceram ali, fundando uma aldeia há 800 anos atrás, e eles chamaram essa aldeia de Tepuyapã. Eu sei que Tepuia é o vulcão, eu não consegui achar o significado do Pã, qual seria o significado da expressão Tepuyapã, mas era uma aldeia fortificada deles ali, né, que eles estavam há mais de 800 anos. Quando começaram a chegar os colonizadores, lá por volta de 1840, pouco mais de 10 anos após eles terem chegado na Nova Zelândia, os colonizadores já começaram a frequentar esse local. Então, o parque recebe turistas há mais de 170 anos, né? Deixa eu ver mais. Então, o parque ele tem 70 hectares, né? Ele está localizado no Vale Geotérmico Te Whakareuarewa, é uma coisa assim, que é esse vale geotermal que fornece essas questões aí. Aí, próximo, tem um rio aquecido, em Kerosene Creek, que é bem interessante também, mas se eu fosse trazer tudo isso, ia ficar complicado. Mas o rio é aquecido pelo vapor que escapa nas fissuras do solo, né? Nesse vale. E também tem uma usina geotermal. Quando eu andei por lá, eu até passei próximo dessa usina e eu achei que fosse uma usina nuclear, porque o resfriamento dos
do que sobra da produção de energia, né, porque eles utilizam vapor vindo do subsolo, eles utilizam, então, uma torre de resfriamento igual a das usinas nucleares. Então, o que temos ali? Nós temos ali o lar do geyser Pohrotu, que é o maior do hemisfério sul, vou falar melhor, mais detalhadamente dele mais para frente. É o lar do Instituto de Artes e Ofícios Maori, da Nova Zelândia, e também é lar do Centro de Conservação dos Kiwis, né? Os kiwis que são as aves símbolo da Nova Zelândia. Pode passar. Então, aqui a Nova Zelândia ela é formada por duas ilhas, né? A Ilha Norte e a Ilha Sul, a ilha direita, né? E ela, somando a área das duas ilhas, ela é um pouco menor que o Rio Grande do Sul. Então, é um país bem pequeno, tá? E então o parque vai estar localizado praticamente na zona central da Ilha Norte, né? No município de Rotorua. Esse município ele fica a 230 quilômetros de Auckland, que é a cidade aquela mais que eu marquei ele no mapa mais ao norte, é a cidade mais populosa do país. Muita gente acha que é a capital, mas na verdade não é, ela é só a mais populosa. E o parque também está localizado a 450 quilômetros de Wellington, daí sim a cidade, a capital da Nova Zelândia, que daí ela está situada na parte mais ao sul da Ilha Norte. Pode passar? Então, as atrações no Parque Tepuia, essa foto aí eu retirei da internet, mas é da entrada ali, do estacionamento e do portal de entrada do parque. Então, então ali eles apresentam a cultura maori, né? A casa do kiwi, os geysers, tanto ativos quanto desativados, piscina de cozimento, fogão a vapor natural, piscina de lama e a mata nativa, né? Esse parque ele é todo com trilhas, né? Pela mata. Tem uma trilha para pessoas com deficiências, né, que precisam com dificuldade de locomoção, e tem trilhas também mais roots, digamos assim, que daí não é tão acessível a todos. Cada atração possui placas, e essas placas ele tem a descrição em inglês, mas ao lado da placa tem um QR Code, né, que a mesma explicação ela tem em 60 línguas diferentes. Então, é o que o João falou, a estrutura de um país de primeiro mundo. Então, a pessoa, mesmo sem falar nada de inglês, sem entender nada de inglês, tendo um celular com conexão à internet, tira a foto do QR Code ali, já consegue interpretar o que eles estão falando na placa, né? Pode passar? Então, eu vou começar da primeira atração, que é a cultura maori. A cidade de Rotorua é uma das maiores concentrações do povo maori na Nova Zelândia hoje, tá? Hoje, estima-se que tem 600 mil maoris na Nova Zelândia, que isso equivale a 14% da população total. Tá? Então, essa foto aí é uma espécie de igreja para eles, né? E aí eles têm um show. Esse show é pago à parte, tá? É comprado à parte. O acesso ao parque é uma coisa e o show maori é outra. Então, aqui eles mostram os costumes, as danças típicas e as músicas deles, né? Então, é um show, assim, em torno de 30, 40 minutos. Pode passar. Tem também o centro de Maori, né, de cultura Maori, onde eles treinam pessoas para passar a cultura adiante. Então, quem quer fazer uma aula sobre tecelagem em fibra de linho, tecelagem em palha, entalhes em madeira, né? Escultura em greenstone, que é aquela pedra verde ali, né? Que é uma pedra bem típica lá do artesanato maori, esculturas em ossos, esculturas em outros tipos de pedras. Então, ele tem esse centro de cultura e os visitantes podem ver
as pessoas efetuando esses trabalhos. Eu não tive o prazer, no dia que eu tive visitando, não tive o prazer de ver isso, mas dependendo do dia e do horário de visitação, tu consegue ver as pessoas executando esses serviços, né? Pode passar. Ali tem também uma réplica de uma canoa maori, que eles chamam de waka, né? E foram nessas canoas que eles chegaram até a Nova Zelândia, vindos da Polinésia. Então, há 1000 anos atrás, eles vieram, imagina, atravessar um oceano numa canoinha dessas, né? E eles já tinham vindo do Havaí para a Polinésia, em canoas parecidas com essas, anteriormente. Então, era um povo bem corajoso, né? Então, é interessante, né, a divulgação da cultura deles. E ali tem também uma réplica de uma aldeia maori. As casinhas são interessantes porque parece ser uma mini casa, parece uma casa de criança, mas eles acessavam se arrastando mesmo. Acho que talvez por ser o clima frio, eles fizeram uma casinha menor, mais aconchegante, né? Esse eu não tenho foto, infelizmente. Pode passar. Então, agora a próxima atração, o Centro de Conservação dos Kiwis. Kiwis é essa ave terrestre, né? Ela não tem capacidade de voar, nativa essencialmente somente da Nova Zelândia. Ela é a ave símbolo do país, né? Ela possui hábitos noturnos, né? E está seriamente ameaçada de extinção. Na Nova Zelândia, não existe mamífero nativo terrestre. Os mamíferos da Nova Zelândia, somente morcegos, né, mamíferos que voam, ou os mamíferos aquáticos, baleia, golfinho, mas mamífero terrestre não existia, não existe nativo, né? Mas com a vinda dos europeus, acabaram vindo juntos os mamíferos terrestres importados dos barcos, né? Ratos, furões, gato, cachorro, né? Então, ali tem essas fotos ali foram tiradas por mim, é um kiwi empalhado, né? E um furão empalhado também, para representar que o furão é um dos predadores dos ovos dos kiwis, né? Além do furão, tem também os ratos e os animais domésticos também, que predam. Olha o dado que eu pesquisei. Hoje, nós temos só 68 mil kiwis. São 5 espécies diferentes, distribuídas nessas 5 espécies, 68 mil kiwis, né, em toda a Nova Zelândia. E lá no início, em 1800, quando os europeus chegaram, tinha milhões. Então, é de 2 milhões para 68 mil. E por que está diminuindo? A cada 100 ovos, em média, depositados, 5 somente chegam à idade adulta. Então, é 5% de sobrevivência, né? Ali nesse centro de conservação dos kiwis, a gente tem a oportunidade de ver kiwi vivo. Tem um casal de kiwis ali, eles têm um local envidraçado, escuro, né, mantendo todo o ecossistema que eles encontrariam numa floresta, e a gente consegue ter acesso, só que não pode tirar foto com flash, então a foto foi desse ser empalhado ali. Acho que é interessante citar o gênero do kiwi, Apteryx. Pode passar. Agora vamos começar com as partes que são mesmo a atração principal do parque, os geysers, né? A gente tem o geyser Porutu, que ele está ativo, e acho que antes de eu falar dele, vou pedir para o Macedo colocar o vídeo dele em erupção. A pressão. Nossa, tá cada vez mais forte, ó. Show! Bom, então, esse é o geyser Porutu. Ele é o maior geyser, ou geyser também, mas vamos falar em português, né? É o maior geyser do hemisfério sul, e ele fica ativo 1 ou 2 vezes a cada hora. Quando eu cheguei ali no parque, ele estava só fumaceando.
Daí, quando eu terminei de dar a volta, ele estava em erupção, que foi quando eu fiz esse vídeo. Ele chega a 30 metros de altura, o jato dele. Tá? Pode passar. Nós temos também um outro geyser, que é importante. Eu peguei os principais, porque ali deve ter uns 4 ou 5. Mas a maioria está inativo. Ao lado do Purrutu tem um outro geyser, que ele é o indicativo do Purrutu. Quando o Purrutu vai entrar em erupção, esse que fica ao lado dele entra em erupção antes. Mas ele é bem pequenininho. Mas então, esse geyser Papacura, esse eu separei porque ele está inativo desde 2015, né? Mas essa última erupção que ele teve, ele ficou em erupção por 36 horas ininterruptas. Então, ele ficou 1 dia e meio em erupção. E depois ele adormeceu e não entrou em erupção mais. Pode passar. Aqui uma coisa bem legal. Um dos passeios que a gente pode comprar em separado é um passeio com jantar ou um passeio com almoço. E daí esse almoço típico é cozido nessa panela natural, né? Então, ali a água fica fervendo o tempo todo, né? Tá fervente. E daí eles colocam os alimentos, batata, carnes, milho, dentro desses sacos feitos com fibra de linho e deixam cozinhando ali nessa panela de cozimento natural. Pode ver que tem uma estrutura na foto da esquerda, tem uma estrutura ali que é onde eles amarram esses sacos de linho. Pode passar. Outro modelo de fogão que eles têm ali é o fogão a vapor. Então, no anterior é cozido diretamente na água e nesse aí o cozimento é no vapor, né? Então, ali fica só liberando vapor. Então, são 2 tipos. Então, quem comprar com almoço, escolhe se quer comer a comida típica feita no fogão a vapor ou no fogão com água. E são comidas típicas que os maoris já preparavam lá desde que eles se estabeleceram no local, né? Pode passar. Tem também a piscina de lama fervente, né? Essa levou o nome de Nhangã Mokaya Coco, ou Coco, não sei, porque foi em homenagem a um chefe famoso daquela aldeia, aquele povoado antigo que eu citei, o Tepuyapã. Então, em homenagem àquele chefe, eles botaram o nome dessa piscina de lama. Essa lama aí é fervente também, ela não é uma... dizem que tem propriedades medicinais, mas não dá para mergulhar diretamente ali, porque senão cozinha. Pode passar. Então, assim, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a mata nativa, porque desde que eu botei os pés na Nova Zelândia, eu notei muita semelhança com a vegetação daqui do sul do Brasil. Então, eu viajei para o litoral, parecia Santa Catarina, eu viajei para uma área de campo, parecia os campos de cima da serra, e especificamente nesse parque aí, tinha muito... Eu pensei que eu estivesse no Alpes Verdes, por causa da quantidade de xaxins, né? Os ferns, que eles chamam... A pronúncia desculpa, a tradução é fern. A planta símbolo da Nova Zelândia é o silver fern, que é o xaxim prateado, né? E existem 10 espécies de xaxins lá na Nova Zelândia. 7 espécies do gênero Alsophila, que é o mesmo gênero do nosso xaxim de espinho, né? E 3 espécies do gênero Dicksonia. E, como eu falei, então, a vegetação é muito parecida com aqui, mas o que chama atenção é que lá tem muita pteridófita, que são as samambaias, e representado principalmente pelos xaxins. Tem xaxins lá que parecem palmeiras, de 10 metros de altura. E muitas gimnospermas também. A gente tem muitas gimnospermas lá, muitas coníferas. Então, talvez por causa de ser um país muito frio e ter neve, né? Então, é a vegetação que se adaptou muito lá. Eu queria fazer uma observação, assim, que eu acho que é interessante, que uma das frutas mais comuns de a gente encontrar no mercado lá na Nova Zelândia
é uma fruta que é nativa daqui do Rio Grande do Sul, goiaba serrana, a feijoa, eles chamam de feijoa. E eles fizeram um melhoramento genético lá que a goiaba serrana deles, ela fica do tamanho de quase uma laranja. E é gostosa pra caramba e faz sucesso. E pode passar? E eu acho que era isso aí, então, pessoal. Essa foi a minha experiência, né? Difícil escolher somente um local na Nova Zelândia, mas eu espero ter contribuído aí para a compreensão de todos. Valeu, obrigado. Não, sem dúvida, Ramon. É um país assim sensacional, né? E é interessante ver que na Nova Zelândia eles têm, né? Até na flag, né? Na bandeira nacional, né? O símbolo, né? Da samambaia, né? A Ciatia Deobata que tu tinha comentado ali da Isso. Silver Fern, né? Então é interessante que a população se apropriou de um elemento natural importante, né? E se tornou um elemento cultural. Então, além disso também, né? Só para complementar o que estava comentando, né? Lá eles consomem muito o báculo da samambaia, né? Que é o quando a samambaia está se desenvolvendo, forma-se, né? Uma estrutura, né? Enroladinha, e isso é chamado de báculo. Eles consomem como se fosse salada, né? Então tem uma relação milenar aí com a vegetação que se mistura um pouco né, do seu ponto de vista cultural, né, que é muito interessante, que isso também serve como elemento de conservação também, né, isso é importante frisar, né, não é à toa que o país preserva 70% de toda a sua área, né, e apesar disso é extremamente também, né, Ramon, como deve ter visto lá, extremamente frágil, né, sensível em função de estar uma localidade assim que sofre, né, com a introdução de espécies exóticas, tem programas de manejo para erradicação de espécies exóticas que é muito forte, né? Um dos programas de manejo que eu esqueci de citar antes, eles pretendem até 2050 erradicar qualquer tipo de ratazana existente no país. Então, para a preservação dos kiwis, que é um dos principais predadores do kiwi, né? Porque não é um predador natural, então ele não tem defesa, né? E é tanto o nome de kiwi, né? Porque o kiwi as pessoas se chamam kiwi, a gente tem o kiwi que é o animal, e tu tem o kiwi também que é a fruta, né? Ou seja, então é uma palavra que é usada para muita coisa, né? Assim, é interessante nesse sentido também. Tem uma espécie brasileira que chegou nos parques na Nova Zelândia que, se eu não me engano, como que é o nome agora? Enfim, é uma rasteira que ocorre no Rio de Janeiro, que está invadindo muito. É muito comum lá agora, e eles estão com um programa forte de erradicação também. Se eu não me engano, não vou lembrar agora, só sei o segundo nome ali, que é Fluminenses. Mas, enfim, depois eu comento ali nos comentários e coloco o nome dessa espécie aí também. E que também levaram um pequeno cascudinho brasileiro também para poder trabalhar sob a perspectiva de biocontrole, para tentar controlar ela ali também. Uma coisa que é interessante citar, quando eu cheguei na alfândega, eu cheguei com bota de aventura, né? E uma das coisas que eles pediram para eu mostrar foi a sola, o solado, se não tinha barro. Se tivesse barro, eu teria que lavar, porque para evitar o risco de eu estar carregando alguma semente, né? De alguma espécie que possa se tornar invasora lá. Sim. Não, esse cuidado é muito forte, e mesmo assim eles não conseguem controlar tudo, porque, né, por ser extremamente sensível também, não ser uma vegetação muito característica, né, que só ocorre lá, então, ao mesmo tempo, ela é bastante sensível a essas pressões, né, de fora, né. Muito bem, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui, mas a gente já se alongou bastante, né? Tem algumas pessoas comentando aqui de belos exemplos de preservação da questão cultural e não só cultural, mas de questão ambiental também, né? Tem pessoas que falam que a gente tem aqui em Canela exemplos e locais extremamente importantes e que é privilegiado, como a questão da zona do Parque do Palácio também, que é importante pensar
áreas de corredor ecológico dentro da cidade, né? Tem ali, o Robson também comenta que a gente tem aqui o Parque da Sequoia também em Canela, né? Que está meio defasado depois daquele tornado que a gente teve, né? E aí por diante. O nosso Parque do Palácio é um dos últimos remanescentes de vegetação de campo nativo aqui de Canela, né? Então é importante a preservação dele, sim. Tem muita gente que acha que vegetação é só árvore, né? Mas as gramíneas têm a sua importância também. Claro, sem dúvida, não. E aí a gente consegue perceber, né, que a gente tem inúmeros exemplos no mundo, né, e que podem também ser transportados para cá. A gente tem uma flora, uma fauna extremamente exuberante, né, e que nos garante isso também nesse sentido, né. Lembrei o nome da espécie, Ramon, é Tradescancia fluminensis, que a gente tem aqui no Brasil, né, que ocorre naturalmente, mas que chegou lá e é um problemaço, uma praga para conseguir controlar. Eu acho que era isso, então. Eu agradeço a todos vocês estão aqui na internet, nos Trend Topics da internet da prefeitura, então, várias pessoas comentando aqui. Foi muito bom, acho que os exemplos são extremamente válidos, e, de novo, reitero, essa relação que a gente pode fazer com a nossa região e o potencial que a gente tem aqui para poder promover esse tipo de turismo sustentável, né, e turismo natural, né, enfim. Muito bom, muito obrigado a todos, obrigado Macedo também, obrigado. De forma geral a todos. Era isso. Valeu. Obrigada.